Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Aprova Play e hoje é um dia muito especial. Na verdade, toda gravação é especial. Na vez passada foi, essa aqui aí sempre vai ser. Então assim, mas hoje é mais especial ainda, porque a gente vem com uma pessoa internacional, viu? Mas olha só, vamos com calma. O que acontece? Antes de qualquer coisa, deixa eu logo te dar um aviso. A Aprova Play, além de estar na plataforma web, também agora está no seu celular, tá? Que você que tem Android, você que tem um Apple, um iPhone, cara... Vai lá na loja, no Google Store, no Google Play, né? Vai lá na Apple Store e baixa o aplicativo, cara. Não perde essa oportunidade de estar acessando conteúdo. Ah, lembrando, lá também tem conteúdo gratuito. Então, aproveita, tá? Então é o seguinte, vamos introduzir aqui, deixa eu falar da pessoa, rapaz, uma professora. E se prepara, Lucas. Se prepara aí. Eita. Lembrando que agora, aqui na gravação do podcast da Aprova Play, você pode, claro, assistir de casa, como você está assistindo, do seu celular, enfim, onde você estiver. Mas também você pode assistir aqui. Tem várias pessoas aqui dentro do podcast, aqui do auditório, né? Aqui é um auditório praticamente, não é não, Lucas? Palmas aí pra todo mundo. Vai aí, palmas. Pronto. Então é o seguinte, sem mais delongas... Deixa eu dar aqui as boas-vindas para a professora Iane, né? Isso. Seja muito bem-vinda, professora, né? A professora que não é só professora, né? É escritora, sim. Professora, vai receber um prêmio, né? Agora, espero. Fundação de Mauro Rocha. Fala um pouco mais desse prêmio. Fala um pouco também sobre você, né? Ah, tá. Bom, chamo-me Iane Maciel, certo? Sou professora de língua portuguesa, tenho 24 anos de idade. Eu sei que eu tenho muita cara de aluno, mas eu não sou aluna. Certo? Escrevo aí, teoricamente, desde os meus 10 anos de idade, tá? Sempre tive muita vontade de publicar um livro e, por coincidência do destino, não sei o que diabos aconteceu, que neste ano resolveram lançar, por ser muito difícil, inclusive, no estado do Ceará, lançar um concurso de literatura, tá? Para valorizar artistas cearenses, né? Então, o Palco Vida e Arte, que aí é um prêmio da FDR, Fundação Demócrito Rocha, veio com este intuito, inclusive para quê? Para lançar autores inéditos que nunca foram publicados. E eu digo assim, olha, eu tenho os poemas, eu só não tenho o livro. Então, eu corri uma semana, literalmente, para tirar fotos, para casar a imagem perceptual, visual, discursiva que eu queria passar, dentro daquele contexto de produção, que era o sertão, tá certo? Ou seja, o que é um contexto de produção? É a cena enunciativa, é onde está localizado para visualizar o meu leitor, para ele se inserir dentro do léxico das palavras, de a maneira como eu quero passar aquilo, tá? Então, eu construí todo um livro aí de 60 páginas, que era o limite, inclusive, certo? Falando sobre a experiência por meio do sertão, pelo olhar dos rezadores, né? E toco em temáticas, inclusive, de violência contra a mulher, em temáticas que abordem sobre essa percepção da mulher interiorana, não só a mulher interiorana, neste caso, que faz escolhas que se delonga ao espaço ali no cotidiano dela, mas a mulher interiorana do próprio ser, né? Que faz escolhas abdicando-se de si em nome de uma subjetividade que a ela foi construída, né? Então, aquela velha construção patriarcal, machista, de que a mulher, por exemplo, tem que se ver ao homem, certo? Então, ela tá ali para servir o marido. E eu trago isso por meio de toda uma narrativa religiosa, né? Misturando aí traços religiosos, misturando orações bíblicas com este objetivo final, certo? E eu acho que tá muito legal. Espero que eu ganhe. Não, tenho certeza. Essa semana, a professora Iane, ela colocou no Instagram dela uma pergunta sobre as principais dúvidas em relação à redação, né? Sim. E aí o que acontece? A gente selecionou aqui algumas. Eu vou colocar aqui umas 2 ou 3, tá? Eu vou perguntar aqui porque quem colocou a pergunta, ele quer a resposta, né? Óbvio. Quem pergunta, sim, quer a claro. resposta, né? Isso é bem básico, né? Então, o que acontece? Eu vou fazer a primeira perguntinha aqui. Então, quem colocou essa pergunta lá no Instagram da professora já fica sabendo da resposta. Sim. Vamos lá. O que é mais importante para fazer uma redação? Olha, o mais importante para fazer uma redação, antes de escrever, de mais nada, chama-se projeto de texto, tá? Por que um projeto de texto? Porque o projeto de texto, ele é basicamente como se fosse uma espécie de mapa mental, tá? Em que o aluno, ele vai organizar suas ideias, certo? Ali, dentro da estrutura do texto. Então, ele irá selecionar os 2 argumentos principais, que devem estar na introdução,
que são os 2 argumentos? São os 2 problemas, tá? E esses 2 argumentos, eles devem estar mapeados de forma na ordem, tá? Então, por exemplo, se eu digo que os 2 principais problemas em relação, sei lá, ao racismo no Brasil é a violência estrutural e a invisibilidade social, essa violência estrutural ela deve estar no 2º parágrafo, que é o seu primeiro desenvolvimento, tá? E, subsequentemente, o outro problema deve estar no 3º parágrafo. Então, tem uma organização. E, por fim, neste caso, esse projeto de texto, ele também vai te ajudar, neste caso, a obedecer uma proposta temática para... Eu não gosto da palavra, neste caso, de tentar resolver. Porque quando você diz que vai tentar resolver um problema, o aluno, ele cria uma abstração na cabeça dele, tipo assim, meu Deus, como é que eu vou trazer esse negócio aqui? Como é que eu vou agir feito o prefeito aqui para resolver esse negócio? E eu gosto sempre da palavra amenizar. Porque amenizar é muito um tom mais suave. Então, ali é uma proposta, já está dizendo, proposta que casa mais com, nesse caso, o campo semântico, né? É uma proposta para tentar suavizar aquela situação daquele tema, daquela frase que o Enem está pedindo ali para você argumentar. Perfeito. Certo? Maravilha, maravilha. E aí vem uma segunda perguntinha aqui, que aí eu não sei como detalhar aqui, mas eu vou ler do que está escrito. Certo. Como escreve direito? Olha, como escrever direito? Rapaz, um texto, eu vou te explicar o que é. Eu não sei se você já ouviu, eu adoro filosofia, tá, gente? Inclusive, no meu ensino médio, eu era meio doida. Eu não levava os livros didáticos, cara. Eu levava uma bolsa cheia de livros, inclusive com Nietzsche dentro, olha. E lia na aula de espanhol, que é aluno exemplar, né? Aí a professora era... Excelente. Olha, eu lia o Além do Bem e do Mal, certo? E assim falou Zaratustra, né? Então o pessoal ficava olhando assim pra minha cara e eu queria saber de outras leituras que não estivessem só vinculadas à escola. Porque a minha sede de conhecimento era sempre maior. E eu digo que pra escrever bem é como se fosse ir à academia, cara. Eu gosto dessas analogias, tá, meu povo? Por quê? Porque ir à academia é um exercício constante. Total. Você vai desenvolver glúteo se você não malhar? Não. Você vai desenvolver peito grau, ficar com aquele corpo bem definido se você não malhar? Não. Então, escrever é, antes de tudo, uma organização linguística. Ou seja, o que é uma organização linguística? É uma organização de pensamento seu, em que você vai, teoricamente, transpor para o papel, né? Escrever lá, tá? Mas isso não é da noite pro dia. Então, por isso que eu falo, olha, cara, você tem que começar a escrever. Não importa. Não importa se é uma frase, não importa se é uma palavra, mas escreva. Tá? Então, a escrita, muitas vezes, ela é o pior inimigo do aluno. E por que as pessoas têm tanto preconceito com a escrita? Porque a escrita, muitas vezes, ela está sendo tão banalizada, por exemplo, que você não precisa mais saber gramática. Ora, poxa, como é que você não vai saber gramática? Aliás, como é que você vai interpretar um texto se você não sabe gramática normativa? Então, o aluno, ele tem que saber, sim, os contextos de uso da escrita, os contextos de uso sociais que a escrita está envolvida, né? Então, eu posso digitar lá um VC no WhatsApp, que é um suporte, tá? Mas eu também tenho que saber que para essa determinada situação aqui, por exemplo, fazer uma prova de redação no Enem, gênero textual, redação Enem, eu não posso usar um VC, porque essa situação não me permite, entende? Então, como escrever? Bem, primeiro, saiba os contextos de produção em que a escrita está envolvida, certo? Segundo, saiba para quem você está escrevendo. Terceiro, por que você escreve? Então, por quê? Pra quê? Tá? E pra quem? Inclusive, isso já são 3 perguntas envolvendo gêneros textuais. Boa. Certo? Então, basicamente é isso. Pratique. Saiba para quem escreverá, qual o contexto que você estará inserido dentro daquele processo e, basicamente, por que eu faço aquilo? Qual é o sentido de fazer aquilo? Entendi. Certo? Bacana, bacana. Agora, já que tá falou aí sobre prática e tudo mais, puxar um assunto. Sim. E depois eu volto aqui para as perguntas, só para a gente ter o link, tá? Já que tá falando sobre prática, sobre realmente escrever e testar e tudo mais. Na tua visão, pronto, tem os alunos que vão fazer medicina uniforme, medicina particular de um modo geral, vem o S, vem Enem, depois vem o S. Né? Esse poder de repetição, de realmente você ficar simulando, refazendo a sua redação, aperfeiçoando, né? Isso para quem tá na reta final, o quanto que isso ajuda, isso é um fator obrigatório na sua visão? Cara, é o seguinte, olha, tira esse pensamento que você vai aprender redação do dia pra noite. Primeira coisa. Tem alunos que... Galera, adoro vocês, mas tem um problema. O povo deixa pra fazer redação, tipo, uma semana que o Enem, cara, vai descansar, meu filho.
Uma semana do Enem, eu quero é descansar. Eu quero nem pegar em texto, doido. Então, assim, você tem que praticar necessariamente ao longo do ano. Qual a questão da escrita? Pelo menos uma vez a semana, tá certo? Então, assim, eu sempre digo que é o seguinte, olha, antes de saber escrever, você tem que saber interpretar, cara. Como que eu vou saber escrever na doida? Não dá pra fazer isso, né? Então, a escrita, ela é um processo, tá? Que é, assim, trabalhoso, tá? E eu sempre digo o seguinte, eu não tenho vergonha de falar isso. Minha primeira nota no Enem foi 460. Acredita, cara? Eu já sou professora de redação, olha a contradição da vida. O que acontece? Mas por que eu tirei 460 no Enem a primeira vez? Porque eu não sabia, eu não tinha propriedade, não tinha conhecimento sobre como fazer. Eu não conhecia o meu inimigo, que é a minha prova. Certo? Então, assim, a redação é como se fosse uma arte da guerra, cara. Assuntos aí. Então, a arte da guerra é o quê? Você precisa ter foco, disciplina, tá? E muito, 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 muito mesmo. Neste caso, teoricamente falando, você precisa ter uma coisa muito importante: visão e campo de visão, para você conhecer as estratégias de como saber lidar com o seu inimigo. Porque o seu inimigo pode ser simplesmente você mesmo. Massa. Então, assim, levando em consideração que a gente deve estar lançando em breve aí um laboratório de redação. Sim. Então, é um fator predominante o exercício, a repetição, visando aperfeiçoar a redação do... Não só a repetição, mas eu vou te dizer outro fator determinante. Olha, hoje dentro das escolas, tá? Dependendo do foco da escola, o que acontece? A escola, de um modo geral, muitas vezes ela não prepara o aluno para o texto dissertativo argumentativo, certo? Então, assim, agora que até pouco tempo atrás, por exemplo, alguns professores não tinham dimensão do que era o próprio texto dissertativo argumentativo. Porque, assim, devido à demanda do mercado, as pessoas perceberam e dizeram o seguinte: olha, poxa, não é só no Enem que cai redação. Concurso público também cai, cara. Então eu preciso aprender esse negócio. Ou eu aprendo ou eu fico pra trás. Morreu, tá? E não se engane. Eu sempre digo pro seguinte pro meu aluno: olha, eu sei que você sabe argumentar se você souber fazer uma prova, tá? Se você não sabe fazer prova escrita, como é que você vai saber responder questão de marcar, né? Então, no final das contas, repete aí a pergunta pra mim que eu já me perdi aqui, só pra saber. Questão do laboratório de redação, repetição. Pronto, o laboratório de redação. O laboratório de redação, eu sempre digo o seguinte: olha, cara, eu não sou professora de português, eu sou professora de linguagens. No laboratório de redação, você terá um acompanhamento de um professor de linguagens que entende de redação, de literatura e dos contextos discursivos que envolvem principalmente a gramática. Porque a gramática, ela não deve ser vista como um fim em si mesmo, tá? Em si mesmo, no caso, né? Então, neste caso, o que acontece? Lá na escola, muitas vezes, você tá só limitado à questão da estrutura do gênero, cara. E muitas vezes limitado, o que é o gênero? Tá bom, mas onde que eu uso? Pra que eu uso? Como que eu vou saber qual a orientação pedagógica? Ou seja, qual a orientação que o professor te dará para saber a estratégia certa para gabaritar a tua nota máxima aí, tá? Então, essa é a diferença do laboratório, certo? No laboratório de redação, você tem acompanhamento com um professor de linguagens que entende desde a literatura aos contextos discursivos da gramática, ou seja, os contextos de produção que está envolvida, para quê, por quê, como fazer, qual a estratégia, né? O que é que isso aqui não dá certo, por que não dá certo, tá? E esse é o foco do laboratório de redação. Existe uma média, rapaz, ó, vai se preparar para o Enem? Tem que fazer tantas redações aí por semana. Existe um estudo, algum tipo de pesquisa? É o mínimo que você tem que fazer. Não, cara, é isso aqui. É o seguinte, é um olha... norte, um indicador pro aluno. Eu digo que eu não gosto muito de indicadores. Eu digo que você tem que saber escrever, cara. O feijão com arroz. Entendeu? Pois é, o que acontece? Não vai começar, não é de números, não. Então, eu digo o seguinte, vamos voltar pro papo de como é que eu escrevo direito. Escrevendo, poxa. Se você... Eu já tive alunos, olha, que tinham eles eram muito travados em redações. E, sei lá, escrevia há anos. Mas por que eram travados? Porque não tinha orientação pedagógica. Então, tive alunos que, sei lá, estavam com 600, subiram para um 920. Aí, como, Yane? É mágica? Não, meu filho. É técnica, tá? Então, redação, claro que nós temos que saber a técnica, mas também temos que ter o poder da leitura, né? Então, somado ao que você sabe, com que um pouquinho, humildemente do que eu sei, que eu não jamais me coloco dentro do patamar que eu sei tudo, tá? Que eu tô aprendendo também, certo? A gente soma isso e dá certo. Muitas vezes não é o tanto, mas é a qualidade de como se faz. Entendi. Certo? Então, pegando um gancho aqui, qual seria a estrutura básica, assim, para um texto dissertativo argumentativo? Básico como um todo? É. Certo. Por exemplo, na introdução,
o que é que geralmente é pedido do aluno, tá? Você tem... Não é obrigatório, certo? Tem muito professor que vende isso como obrigatório. Não é obrigatório. Mas por que que a gente aconselha? Porque já é um diferencial a mais o aluno usar repertório. Então, eu sempre gosto de dar ao meu aluno uma orientação literalmente norteadora do que ele tem que fazer. Por exemplo, eu sempre digo o seguinte, galera... Vocês têm que ter em mente, tá? O que eu vou falar aqui, eu já vou interligar com o desenvolvimento, ok? Vocês têm que ter em mente o seguinte, que repertório, o Enem não quer saber, meu filho, se você sabe o livro. Ele não quer saber se você sabe a história da série. Enfim, ele quer saber se você sabe um conhecimento extra à parte, tá? Que está fora do senso comum. O que é o senso comum? O que todo mundo já sabe, cara. Então, por exemplo, suponhamos que... Vou dar uma frase senso comum. Os homens são preconceituosos. Tá, disso eu já sei. Né? Os homens não generalizo, tá? A maioria dos homens são preconceituosos. Beleza, mas isso eu já sei, você já sabe, tá bom. O que poderia acrescentar aí um conhecimento extramundo da tua realidade, fora a parte, que nem todo mundo sabe? Dados, filmes, séries, livros, certo? Estatísticas, que eu digo que eu, segundo o Vicente Júnior, inclusive, beijo Vicente, né, meu mentor aí, que é o dado mais difícil de usar, porque, cara, você já vai com o negócio lá do dado estatístico decorado na cabeça, sabe? Então, assim, é uma loucura. Tem gente que realmente fica fissurada em dado estatístico, mas repertório não é só dado estatístico, meu povo. Vocês podem usar filme, livro, tudo. Eu digo o seguinte, ó, tudo, absolutamente tudo pode ser um repertório, desde que você me diga o que diabos tem a ver, certo? Então, bora lá. Estrutura básica de uma redação. Repertório, o que eu aconselho? 2 linhas. Por quê? Tem professores que vão dizer assim, não, mas ela tá exagerando. Gente, mas nós temos aqui que dar orientação pro aluno determinante, porque muitas vezes é o seguinte, o aluno, ele sabe que tem que usar repertório, mas ele não tem um bom senso de estrutura. Então, vamos lá, ele tem que escrever, teoricamente, um texto em prosa. O que é um texto em prosa? Do começo até o final da linha, cara. Tá certo? Naquele negócio chamado linha, certo? Então, ali na introdução, se você fizer 5 linhas, tá ótimo, tá? Dentro dessas 5 linhas, você tem que construir períodos. Que diabo é período? Período é quando começa, tá bom? A primeira letra maiúscula e termina onde? No ponto final. Só que para formar um período, cara, eu preciso de quê? De verbo. Se tem verbo, é oração, entendeu? Então, você tem que ter o que na tua introdução, você tem que ter. Eu aconselho, repertório, não é obrigatório, mas é bom usar 2 linhas. Tese, 2 linhas. Antecipação argumentativa, 1 linha. O que é antecipação argumentativa? Toda e qualquer redação tem que ter problema, cara. Se não tiver problema, não existe redação. Põe isso na sua cabeça, certo? Para o desenvolvimento, nós temos que ter um tópico frasal, certo? Já eu explico o que é. Por favor. Certo. Nós temos que ter aí o que a gente chama de fundamentação teórica, que é nome bonitinho, simplesmente para dizer que é repertório também, certo? Após a fundamentação teórica, repertório, certo? Nós temos o quê? Nós temos o aprofundamento argumentativo. Tem gente que chama de aprofundamento argumentativo, tem pessoas que chamam de frase de contextualização e depois diz o porquê, enfim, né? Isso vai a critério do seu professor. Eu não gosto muito da nomenclatura, eu gosto muito de facilitar a vida do aluno. Então, eu sempre digo o seguinte, olha, o que é o repertório? Se tu cita um repertório, cara, tu tem que me dizer o que diabos ele tem a ver, tá? E como é que ele se enquadra na realidade, como é que ele dialoga com o tema, certo? E por fim, a gente tem que ter um processo de reflexão crítica. Por quê, Márcio? Porque nós temos uma macroestrutura. O que é a macroestrutura? São as partes maiores. Galera, redação é tipo um Lego, cara, certo? São as partes maiores e você tem as partes menores. As partes menores daquela casinha. Então, toda e qualquer parte, ela tem o quê? Tem um limite para acontecer, certo? E no desenvolvimento, o que é o tópico frasal? Se a antecipação argumentativa eu tenho que apresentar 2 problemas para apresentar ao corretor, o teu tópico frasal é como se fosse a síntese, o Enem quer isso, poder de síntese. É como se fosse a síntese, literalmente, do teu pensamento, do teu parágrafo inteiro de desenvolvimento, certo? O que é o aprofundamento argumentativo? Perdão, no caso a fundamentação teórica, que vem posteriormente, tá? E o tópico frasal, lembrando, tem que ter 1 linha, tá? 1 linha. Por que a gente aconselha isso? Por exemplo, o professor Vicente Júnior vai dizer que um bom tópico frasal é de 1 a 3 linhas, tá? A gente tá falando de Enem, síntese, poder de síntese, faça 1 linha, certo? Na fundamentação teórica, desculpa, pessoal, você tem ali um repertório. É o mesmo esquema da introdução, 2 linhas, cara, tá certo? Depois nós vamos ali para o aprofundamento. O que é o aprofundamento? Basicamente é o seguinte, para facilitar a sua vida. O aprofundamento é o momento que eu pego o repertório, tá? Ou seja, aquele conhecimento de mundo extra parte que nem todo mundo sabe, e eu vou dizer
a situação que acontece no repertório, como é que ele se enquadra na realidade. E a minha dica é, diga sempre que acontece na sociedade brasileira. Ou discorde que acontece. Por quê? Porque, meu amigo, você não esqueça do seguinte detalhe. Independente da prova ter ou não Brasil, cara, tu vai falar do Brasil. Tem muita gente que acha que as redações do Enem, elas são genéricas. Não! Você não pode se atentar a esse detalhe. Porque o que você tem que se atentar? As pesquisas, certo? Se as pesquisas são sobre o Brasil, como é que você vai falar do negócio extra-parte, sei lá, dos Estados Unidos? Não é assim. Então, dica minha, independente de ter ou não Brasil, fale do Brasil. Voltamos aqui para o aprofundamento. Aprofundamento, repertório. Você pega o que tá lá, suponhamos, a série Todo Mundo Odeia o Chris. Beleza? Boa. A série Todo Mundo Odeia o Chris. O que é que fala sobre a série Todo Mundo Odeia o Chris? Principal problema lá? Racismo. Certo? Racismo nas instituições escolares, enfim, na escola. Beleza. Agora o que eu vou dizer? Isso existe na realidade, cara? Existe. Beleza. E como? Então eu vou dizer, existe na realidade brasileira? Tem coerência? E aí eu repito, tem muitas pessoas que esquecem de explicar o que é coerência. O que é coerência, meu povo? Gente, eu só posso dizer que uma coisa é coerente se ela existe no real. O problema de racismo existe na sociedade brasileira? Sim. Então faz sentido usar o Cris? Todo mundo odeia o Cris? Sim. O tema está pedindo? Sim. Tá certo? Então você vai pegar aquela situação que acontece no repertório, vai dizer que acontece na realidade, depois você tem que justificar. Mas o que acontece com o povo? Eu sempre digo isso. Olha, o aprofundamento argumentativo ele tem 3 partes. 3, muitas vezes 4. Você tem que dizer que acontece na sociedade brasileira. Em seguida, você tem que justificar. Em terceiro, você tem que dizer o que legitima o pensamento. Porque o que acontece com os estudantes? Eles justificam, depois pulam logo para o exemplo. Eu sempre dou essa dica. Legitima. O que é legitimar? Diga como tal visão ela é natural. Por que tal visão ela não está naturalizada? Tá certo? Homens têm preconceitos com mulheres. Tá certo. Beleza. Mas o que é que faz com que essa visão já se tornou algo natural? Por que é que as pessoas reproduzem isso? Tá? E por fim vem a reflexão crítica. O que é a reflexão crítica? Para minimizar o negócio. É aquelas famosas frases de efeito, cara. Só que frases de efeito, que eu digo, elas não podem ser o quê? Utópicas. Então sempre vá no tom de amenização. Na sua conclusão, que é a sua parte teoricamente 3, tá? Mas você tem 2 desenvolvimentos, o que é que você tem? Você tem que retomar a tese, porque a tese é o ponto de sustentação do quê? Da tua redação. Sem tese não tem redação. Como é que eu vou direcionar, saber o que é que diabos, como é que você está direcionando lá o negócio, se eu não tenho a maneira como você pensa, se você não avalia se é positivo ou negativo. Então você faz uma retomada da tese, certo? Lá na sua conclusão. Depois você tem que apontar 5 questões na conclusão. O que é? Tem que me dar um agente. Quem faz? Depois tem que me dizer qual é a ação que esse cara vai fazer. Tá certo? O que ele vai desenvolver? Tá? Tem que me dar aí um meio. Muitas pessoas têm dificuldade dessa palavra meio. O que é um meio, Márcio? O que é? Professor, o que é um meio, pelo amor de Deus? Gente, o meio é um suporte. O que vai me ajudar a concretizar aquele negócio? E finalidade, para quê? E por fim, um detalhamento. Aí a dica que eu dou é o seguinte: sempre coloca um detalhamento entre o Estado, perdão, eu tô falando de agente aqui, entre o agente e a ação. O que é detalhamento? O detalhamento é uma informação extra. Então eu posso colocar detalhamento em qualquer um daqueles elementos, tá certo? Que tipo de detalhamento? Você pode explicar qual é a função daquele negócio e você pode dar um exemplo, cara, tá? Então, neste caso, fica um detalhamento explicativo, certo? Ou então, nesse caso, exemplificativo, certo? Qual é a minha dica? Sempre que você for citar o agente, diga qual a função do agente na sociedade. Beleza? Basicamente, essa é a estrutura da redação. E como é que monta ela? Vamos, a estrutura de linhas. Na introdução, 5, 6 linhas. Tá bom, tá ótimo. Tem gente que faz com menos e funciona, certo? Nos desenvolvimentos, 8. Tem alguns corretores que sugerem de 8 a 10 linhas. Eu acho arriscado, tá? Por que é arriscado, Márcio? Porque a chance de o aluno errar é muito grande. Ele tem que ter um domínio muito grande da escrita, cara. Tu tem que saber escrever, brother. Então, no final, veja, tu tem que ter o que ali? 7, 8 linhas para contrastar. Porque é o seguinte, se eu tenho uma introdução enorme, se eu tenho uma conclusão que é enorme, o teu desenvolvimento tem que estar enorme. Porque o desenvolvimento, meu filho, sabe, quando você compra um bolo, o que você quer? Você quer o recheio, cara. Total. Sem recheio, fica paia. Total. Então, perde o docinho ali do meio, exatamente. né?
Outra coisa aqui, que eu tava dando uma olhada, Sim. e assim, a gente falou de estrutura, a gente falou como se escreve direito, Aham. né? Respondendo aqui do Instagram e tudo Uhum. mais, o que é mais importante para se fazer uma redação. E aí tem uma pesquisa que é exatamente as principais dúvidas em relação à ortografia, como se escreve e tudo mais. Certo. E aí aparece aqui a questão da crase, Uhum. tá? Uhum. Como abordar isso? Como Certo. não errar isso numa redação? Cara, muito simples. Crase não precisa ser sofrimento. Escrever não precisa ser sofrimento. Sabe? Quando eu chego dentro de sala, eu acho que eu gosto muito de passar aos meus alunos que aprender é um processo de troca de conhecimento, cara. Eu não Uhum. sei de tudo, meu povo. Então você pode chegar em uma sala, abordar uma determinada série, alguma coisa, e o que acontece? Eu posso não conhecer. E eu acho que a gente tem que ter maturidade teórica para dizer que a gente não conhece tudo. Mas, humildemente, do ponto que eu sei, do ponto de vista escrito, o que acontece? A crase. Vamos explicar primeiro o que é crase, viu, Tá. Márcio? A crase é o seguinte. É a soma de 2 As, cara. Simples assim. Simples assim. É. Mas como é que eu uso? Olha só. Vamos lá pra morfologia. Eu sempre digo que português é um jogo, cara. Jogo por quê? Porque primeiro você aprende fonética e fonologia. Em tese deveria ser. Depois você parte pra quê? Você parte pra morfologia, cara. Depois você parte pra sintaxe, morfossintaxe, estilística e por aí vai. Então o que acontece? Partindo pra morfologia, tá? O que é a morfologia? É basicamente ali qual é a função daquela classe de palavra. O que é aquela classe de palavra ali, certo? Então, a língua portuguesa, ela tem uma estrutura, certo? Ela é que nem um modelo matemático. Tem muita gente que não acha que, tipo assim, português é nada a ver, mas português é muito mais parecido com matemática do que você pensa. Então, essa estrutura, muitas vezes, ela tá na ordem direta. Sujeito. O que diabos é um sujeito? Nome, cara. Tá? Nome. Um verbo, que exprime ação, estado, fenômeno da natureza, enfim, né? Lá na UVA, eu aprendi uma nomenclatura que era experiência. Certo? O que é experiência? Ódio, cara. Ixi, mas... Você tem ódio quando você tira nota baixa, cara? Caramba. É uma experiência muito pessoal sua, professor Gomes, né? Inclusive... Pensa uma experiência única, na verdade, né? E você tem uns complementos, simples assim. Aí o que acontece? Olha, nessa parte que tem os complementos, tem verbo, certo? Esses verbos que pedem um negócio chamado preposição, olha só. E preposição você tem várias. E aí tem um bendito de um A, cara. Olha aí. Então o que acontece? Meu amigo, diga-me uma coisa. Toda palavra, a gente tem uma mania de querer dar nome às coisas. Não é? Sempre. Pronto. Aí eu tenho esse negócio aqui. Televisão. Mas televisão é uma palavra feminina ou masculina? Vixe Maria, eu vou passar pro Lucas. Cadê o Lucas? Ai, tá ali. Até se escondeu. Lucas, televisão é palavra feminina ou masculina, Lucas? É feminina, né, Lucas? Hã? É o televisão ou é a televisão? É feminina, né, Lucas? É feminina, né, Lucas? Pelo amor de Deus. Olha só, cara. Então o que acontece? Crase, olha só. Se nós temos aí que classificar se toda e qualquer palavra é feminina ou masculina, você tem uma classe de palavras que se relaciona com o nome, que é artigos. Que diabo é um artigo? Existem 2. Artigos definidos e indefinidos. O artigo definido, ele cumpre essa função. E o indefinido, eu sempre cito esse exemplo, porque é o exemplo mais prático. Por exemplo, Márcio, quando você era jovem, você chegou assim pra sua mãe e disse assim: mãe, eu fiquei com umas meninas ali. Já aconteceu isso, Márcio? Foi pesado agora, viu? Era. Tô velho agora, viu? Pois é, Márcio. Chegou a acontecer já. Pronto, o que acontece, Márcio? Diga-me uma coisa. Quando você fala umas meninas ali, Márcio, você denomina assim, você consegue visualizar na cabeça da sua mãe quem é a pessoa? Não. Não, cara, você não consegue. Exatamente. Por isso que é indefinido. É perdido. Olha aí. Não vale nem a pena ser lembrado, meu filho. Então, quando você diz pra sua mãe, exemplo, tá? Viu, esposa do Márcio? Mãe, fiquei com, sei lá, a Débora. Eu não sei nem se tem uma Débora na tua vida. Tem não, mas... mas... ainda tava perdido da vida hoje, né? Eu dormi na casinha do cachorro. Não. Você consegue visualizar pelo menos um nome? A Débora? Sim. Sim. Tá vendo? Então já começa daí. Então, o artigo definido, ele serve justamente isso, para dizer se as coisas, objetos, elas são masculinas ou femininas. Morreu. Aí o que acontece, ó? Você tem o quê? Você tem uma preposição. Qual a função da preposição? Cara, ligar palavras. Morreu. É simplesmente isso. Por exemplo, gosto. É possível falar gosto de sorvete, Márcio? Ixi, estranho, né? Não, estranho. Pois é. Porque se não obedecermos aquela
ordem lógica da língua portuguesa, muitas vezes, não tem gramaticalidade. Aí você me pergunta, que diabos é gramaticalidade? Não tem o quê? Não faz sentido. Por exemplo, se eu falo assim, menino, cachorro, levou. Ó, faz sentido, Márcio? Tribo é essa, né? Pois é, que lombra é essa, Márcio? Agora, se eu falo, o menino levou o cachorro, faz sentido? Porque é uma ordem matemática. Então, a preposição, ela é uma exigência do verbo. Certo? Tem que olhar se esse verbo pede ou não preposição. Aí o que acontece, Márcio? Tem verbo que pede essa preposição. Aí o que é a crase? É a soma. Presta atenção, de duas classes gramaticais. Nós temos uma preposição e nós temos artigo. A mais A. Bora aí, Márcio. Colabora, Márcio. A mais A. A mais A. A mais A. 1 mais 1. Não sei, rapaz, legal. Misericórdia. 1 mais 1. Vou dar umas aulas para ele gratuitas. 1 mais 1. Bora. Bora, Lucas. 1 mais 1. Tu aprendeu com o professor Rafael, né? 2, né? 2. Pronto. Agora se eu digo assim, ó, Márcio, vou à escola. Fica feio? Fica muito feio. Demais, cara. Muito Fica feio. feio igual minha vida. Que é isso, rapaz? Cara, tem dia que minha vida tá feia. Doido. Então, olha só. Agora se eu digo assim, vou ao trabalho, fica feio? Não. Porque fica mais harmônico, né? Fica. Porque a língua portuguesa, ela parte de um princípio de economia linguística, cara. O que diabo é economia linguística? Meu amigo, o princípio de economia. Quando você vai ao supermercado, você quer economizar. É certo? importante. Quanto menos dinheiro você gastar, podendo se alimentar e não morrer de fome, melhor. Então, vamos lá. Se eu digo, vou à escola. Isso tem ou não crase? Primeira dica. Crase só vai adiante de palavra o quê? Feminina. Por quê? A palavra feminina é a única que tem o quê? Que você vai possibilitar que ele dê ali um A. Sim. Né? Você não vai falar ou televisão. Não existe. Beleza? Aí vem um verbo. Eu vou. Aí tu vai perguntar, aonde? A escola, entendeu? Então, o que é a crase? É a soma de dois As. Só que uma é preposição, porque tá exigindo o verbo, tá? O verbo pede. E o outro é simplesmente porque a palavra é feminina. Só que só dá certo com palavra feminina, porque o da palavra feminina pede o artigo o quê? Definido, que é o A. Beleza? Então, vou à escola. Tem crase. Um macete para saber crase, qual é? Eu inventei isso de uma forma bem prática. Bora lá. A que, a quem e aonde. Pronto. E você vai botar na sua cabeça que isso é preposição. É só uma dica, tá? Rapaz. Então, bora lá. Ó. Eu vou... Pergunte. Eu vou pra Sobral. Tu vai pra Sobral? Você vai morar em Sobral? Não. Tem sentido, cara. Pergunte ao verbo. Aonde? Pronto, já sabe que tem um A lá do onde. Aonde, tá? Certo? Aonde? De verbo que lugar. Vai se movimentar. Aonde? Não tem um lugar certo. A escola. Olha, o A do aonde, mais o A da palavra feminina que é a escola. A mais A, 2A. Como é que eu represento isso? Crase, meu filho. Olha, esse crase é pra esquerda, meu filho. Não é pra direita, não, pelo amor de Deus. Então peraí, agora eu vou puxar uma coisa. O que acontece? VC, crase, esquerda, direita, que negócio todo. Sim. Até que ponto essas tecnologias, chat GPT da vida e tudo mais, começa a prejudicar o aluno? Em tudo. Né? Em tudo. Primeiro processo, vamos lá. O chat GPT, ele tem limitações, meu povo. Tá bom? Principalmente limitações contextuais. Então, o que acontece? Não vá achando que você vai pegar coisa lá do chat GPT que vai enganar o professor de redação. Não, vai não, meu amor. Porque o chat GPT, hora ou outra, ele vai conjugar o quê? Um verbo errado. Eita, agora vai pegar muita gente, viu? Aí o que acontece? Ó, presta atenção. Uma vez eu passei um trabalho, olha, segredinhos, tá? Segredinhos de escola. Aí o que aconteceu? Aí o menino trouxe um trabalho Ctrl-C, Ctrl-V. Aí, tipo assim, você tá falando com a Yane. Aí eu botei a fonte. Pronto, acabou a história. Então, assim, não vá com essa onda de que você vai enganar o professor. Não vai dar certo, certo? Porque o chat GPT, ele se limita a contextos, principalmente atuais, tá? Só que muitas vezes, necessariamente, ele tem alguns erros, algumas questões ali, certo? Que tá muito perfeitinho, cara. Botem uma coisa na cabeça de vocês são do ensino médio. Não tô dizendo que vocês não escrevem bem, mas, meu amigo, quando o aluno traz um verbo irregular, aí eu olho assim, vixi, já sabe conjugar verbo irregular, pode crer, viu? Aí eu já olho assim pra cara dele, aí eu disse assim, o que é um verbo irregular? Sei não, professora. Pronto, já se matou na forca. Aí já tirou o quê? Um 0. Eu aposto que é o Olha, Lucas. que legal. Mas assim,
Realmente prejudica, a gente sabe disso. E eu acho que fica até um alerta para esses alunos que utilizam essas tecnologias aí, Sim. pensando que está se beneficiando ali para fazer um trabalho, alguma coisa assim do tipo. Uhum. Mas lembrando que durante o ensino médio, você está com o 3º ano visando o Enem, o S, enfim, outros vestibulares, a ideia é que você pratique. Erre. Porque errando você vai saber e tudo mais, vai aprender, enfim, vai evoluir de alguma maneira, né? À medida que você utiliza essas tecnologias para facilitar a sua vida, a vida daquele abençoado, ele tem que ficar ciente que, cara, isso aí, na verdade, tu tá empurrando com a barriga, né? Não aprendeu, não errou, não aprendeu Cara, com o erro, e aí? Assim, olha, vamos lá. Não vamos, eu tô falando do ponto de vista da língua portuguesa, tá? Eu também não gosto de criminalizar tudo. Vou dizer, não use chat. Gente, uma pesquisa rápida. Professor Ian tá dizendo que não é pra usar o chat GPT, hein? Professor Ian tá dizendo. Vamos lá, preste atenção. O que acontece? O chat GPT, ele pode sim ter um lado positivo de pesquisa. Só que essas pesquisas, como todo bom aluno de vestibular, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter comparações de fontes, cara. Sim. Então, não vou dizer assim, olha, galera, não use pra pesquisar, mas não pra literalmente copiar, certo? Você pode ir lá pesquisar, tá bom? Mas desde que você compare fontes e tal, porque pode ajudar. Muitas vezes esses sites, por exemplo, quem nunca pesquisou no Wikipedia? Pode ter a mesma coisa, meu povo. O Wikipedia, o que acontece? Você tem lá um negócio que você pode alterar. Também pode ser um discurso falacioso, mas tem muita gente que usa. Então, o que acontece? Muitas vezes você tem que usar essas ferramentas ao seu favor. Eu não estou dizendo aqui que é para copiar do chat GPT, viu? Que fique bem claro. Eu estou dizendo que você pode usar isso como uma ferramenta, muitas vezes rápida, direta, mas que você se dê o trabalho de entender o seguinte, rapaz, eu vou usar isso aqui como ferramenta de pesquisa, inclusive vou comparar com outras fontes. Você sabe por quê, Márcio? Porque fica o mesmo lance daquele negócio lá do celular. Não, aluno não pode usar celular em sala. Certo, mas vamos ver os benefícios de usar celular em sala. Será que o celular em sala está sendo trabalhado de uma forma correta? Certo? Então, assim, eu não gosto desse discurso radical de que você não pode. Você pode, desde que seja com responsabilidade, desde que seja o seguinte, eu, enquanto aluno, saiba que eu não vou copiar o que está ali. Eu vou usar como uma fonte de pesquisa, entre aspas, e vou comparar com outras fontes. Perfeito. Tá certo? Então, gente, professores, não vão também com um discurso radical de criminalizar, porque aí você não conquista o seu estudante. Você afasta ele. Pior que é verdade. Pronto, a gente vai indo aqui pra nossa reta final, né? Olha aí, já passou rapidinho. Passa, eu nem voa. Isso é verdade, o professor aqui tava espirrando direto. Eu já estou com rinite, ela está atacando. Loratadina aqui. 3 loratadinas. E aí o que acontece? Quero agradecer muito a sua presença aqui. Claro. Demais. A gente vai ter a presença da Yane hoje, né? No aulão de redação que a gente vai ter na Prova Play, que fica lá na Unifor, no prédio de tecnologia. E também agora com o nosso produto, né? A gente vai ajudar os nossos alunos aí com o laboratório de redação, né? Exatamente. Por que eu devo fazer? Por que um aluno deve fazer, deve entrar num programa aí de laboratório de redação? Por que ele deve? Por quê? Vamos lá. Porque é basicamente o seguinte, meu amor. Olha, um laboratório de redação, ele é um produto completo, tá certo? E por que ele é um produto completo, Márcio? Porque lá você está com um corretor, certo? Que está ali corrigindo 1000 textos a toda hora. Então, ele já sabe todas as técnicas, todas as estratégias para você, literalmente, se estiver no 920, gabaritar o 1000. Entende? Boa. Então, o que acontece? Olha, voltando àquele papo lá, mas fazendo uma interligação com ele. O professor de redação, ele não é só um professor normal. Eu digo que ele é uma lula do mar, cara. Ele é um polvo. Ele é anormal. Entende? Então, assim, o professor de redação, ele vai te garantir muitas vezes estratégias, por exemplo, de como usar a gramática de um modo estilístico, certo? Que chame a atenção do corretor. Então, por exemplo, Yane, o que chama mais a atenção numa redação? Orações, sei lá, que estão na ordem direta da língua portuguesa, sujeito, verbo, complemento, certo? Ou ordem direta? Ordem direta, cara. Certo? E o que é uma ordem direta? Aí o professor de redação vai te explicar isso. Yane, me dá uma técnica aí que fique um lance que destaque uma palavra. Tópico sequencial, cara. Não é todo mundo que sabe disso. Então, o Enem, preste atenção, ele não é só não saber errar, desvio de gramática, desvio de escolha de registro, enfim. Ele também é saber entender, ele quer entender se o aluno ele está preparado ali para se expressar. Certo? E para ele se expressar, ele tem que ter uma organização de linguagem, Márcio, que o texto seja claro, coeso,
certo? E tem o poder da síntese. E Perfeito. você não vai aprender isso muitas vezes na escola, apesar dos professores. Todo o mérito aos professores que tentam fazer isso, mas a rotina do professor é muito complicada. Uhum. Então, muitas vezes ele não vai dar conta, certo? Então, o que é que você vai ter? Você vai ter isto dentro de um laboratório. O laboratório, ele vai te ajudar a gabaritar o teu 1000, cara. Então, assim, muitas vezes o professor da tua escola ele não tem tempo de aperfeiçoar, certo? Aqui é tipo o seguinte, vamos lá pra filosofia. Vamos lá. Vocês já ouviu falar na história da deusa Minerva? Rapaz, não, me fala aí. Não. Deusa Minerva vem lá da filosofia, certo? E aí, o que que acontece? Teoricamente, ali é uma filosofia mais romana e tal, deusa grego-romana. Na Grécia, se eu não me engano, era Atenas, tá? Enfim, como é que funciona? Tem nomes pra batizar coisas diferentes. Ó, tu tem que ter um nome. Claro. Mas, pois é. Então, Minerva, tá? Ela literalmente foi parida do deus Júpiter, que comeu, literalmente devorou o Médici. Então, olha só, o processo do conhecimento, Márcia, é muito isso, né? Isso tá lá no livro do Vicente Júnior, tá? Se vocês não conhecem o Vicente, procurem. Você vai parir um negócio. A ideia martela tanto na tua cabeça, que às vezes você não sabe muito como usar. O que é o corretor de redação? O corretor de redação, ele é literalmente aquele parteiro que vai ajudar. Aí, como é que eu me sinto, Márcia? Eu me sinto tipo aquele cara vulcano que tá com um machado na cabeça do aluno e ele vai se expressar, cara. Entendeu? Então, eu sei que isso é uma lombra muito doida, mas faz sentido. Sim, eu tenho essa vantagem. Você tá conversando de redação comigo, daqui a pouco eu tô na filosofia, na história, adoro falar. Então, é tipo isso, nós somos um parteiro, certo? Nós somos um canal condutor aí que vai te ajudar. E aí, o que acontece? Na escola, muitas vezes, essa ideia fica aqui presa, e você não sabe porque o professor não tem tempo, certo? Mas não é que o professor não queira, não é que os professores não têm mérito para isso, eles têm. Todo professor, cara, valoriza o seu professor, tá? Porque professor é o que vale colocar dentro da universidade, é o professor que vai formar você e todas as outras profissões que você conhece. Então, todos os méritos, a nossa classe. Eu valorizo muito a minha classe, certo? Principalmente professor de escola pública, que pode trabalhar, né? Então, Márcio, eu acho que é muito mais nesse sentido, sabe? Nós somos um parceiro. Simplesmente só gratidão. E é o seguinte, quem chegou até esse momento, volta e assiste tudo de novo. Volta e assiste tudo de novo. Agora só diminui a velocidade, porque tem muita gente que é ansioso e taca na velocidade 2, 1,25, 1,75. Não é, cara. Cara, passa devagarzinho. Vai devagarzinho. Assiste a aula, toma nota, escreve. Enfim, porque era pra ser um bate-papo. Mas virou uma aula. Pois não é, cara. Virou uma aula. E nem eu sabia que ia dar uma aula. Né, virou uma aula. Então aproveita. Até levando em consideração aqui outros tipos de conteúdo, e aí vai até um recado para o aluno. E eu gosto de falar sempre isso, né? Sim. Tem muito aluno que às vezes está na correria ali e não percebe o quanto de conteúdo tem ao redor dele. E assim, não tem custo. Pô, isso aqui foi uma aula. Né? A gente teve aqui o professor de Química, né? O Suderlan. Resolveu resolução de 2 questões, foi sensacional. Tem mais uns professores aí para vir na próxima semana. Próxima semana tem o professor Fábio Martins. Oi, Lucas. Próxima semana tem o professor Fábio Martins. Eu não posso deixar de pegar o quê? Coraçãozinho, rapaz. Que o Fábio Martins, vou até deixar aqui o coraçãozinho. Rapaz. Vou deixar aqui do meu lado. Deve ser bom, Fábio Martins. Cara, ele é bom demais. Excelente. Até eu vou assistir a aula dele pra aprender. Excelente. Então, assim, você tem podcast, a gente libera a aula na plataforma de forma gratuita, tem as lives. Rapaz, é muito conteúdo. Eita. Só no estudo se não quiser, né? Só se não Pois quiser, né? Então é o seguinte, entra na plataforma, na Apple Store, no Google Play, na plataforma via web, entra continua seguindo a gente no Instagram, assiste nas lives, enfim, todo canto tem conteúdo. Yane, novamente, quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado mesmo, né? Daqui a pouco agora a gente tem uma aula. Ixi, a gente vai ter que correr pra Unifor agora. Eita, tá? olha. Correr pra Unifor que agora tem uma aula, tá? Mais uma vez, obrigado. Se quiser dar uma última palavra, última dica. Sim. Olha, se vocês quiserem ter essa professora, essa cara dessa professora, todo dia olhando pra você, dizendo quanto português é massa, que dá pra aprender de forma descontraída, sem depressão, certo? Venha para o laboratório de redação do Aprova Play, porque sou eu que vou corrigir. Então, meu amigo, se prepare, porque eu vou lhe preparar pra tirar 1000, tá? E aqui na Aprova Play você vai ter isto. Pronto, simbora. Gente, brigadão e até o próximo podcast.